Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Aqui estamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e hoje vamos estudar a lição de número 6, que se baseia no capítulo 13 até o 15 de Êxodo, e o assunto da lição é a saída do Egito e a passagem pelo mar. Se você não foi para a Escola Bíblica domingo passado e perdeu a lição de número 5, eu vou colocar o link da aula aqui na descrição desse vídeo. O assunto da lição passada foi a Páscoa, também um assunto muito importante para nós, os cristãos, tá? E hoje nós vamos estudar essa lição de número 6. Para quem não sabe, nós estamos estudando essa revista aqui, Êxodo e Levíticos, tá bom? Como de costume, né? Eu quero já te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas com a palavra de Deus através das aulas da Escola Bíblica Dominical. Beleza? O texto áureo da nossa lição diz assim: E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo capítulo 14, verso 16. A verdade prática diz assim: além de sair do Egito, é necessário tirar o Egito das nossas vidas. Então a lição de hoje ela vai tratar de uma das passagens, né, de um dos episódios mais famosos e conhecidos pelos judeus, que é exatamente a travessia, a saída do Egito e a travessia pelo Mar Vermelho. A nossa leitura bíblica ela está no capítulo 14, do verso 15 até o 31. Vou também colocar aqui para você acompanhar na tela. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se em terra seca. E as águas foram divididas, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles
contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quase muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Que episódio fantástico, né? Da história do povo de Israel. A nossa lição tem 3 tópicos. Vou colocar aqui na tela também para você acompanhar. Cada tópico possui 3 pontos para a gente estudar. Primeiro tópico: Deus guia o seu povo. Segundo tópico: a travessia do mar. E o terceiro tópico: cântico e água doce. Beleza? A nossa lição, então, se baseia nesses 3 tópicos, tá? Entrando no primeiro tópico, Deus guia o seu povo. O primeiro ponto é baseado no verso 17 do capítulo 13, que diz assim, ó: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. O comentário diz assim: embora houvesse um caminho mais perto, Deus conduziu o povo pelo caminho mais improvável. Mas Deus não tem pressa e, como sempre, ele sabia o que estava fazendo. Esse primeiro ponto aqui fala do perigo dos atalhos, né? Deus, em todo momento, em toda a história, ele estava guardando e preservando o seu povo. E ao sair do Egito, da mesma maneira. Então Deus já tinha um caminho preparado para o povo de Israel trilhar, né? O povo não conhecia aquele caminho, não sabia ao certo para onde estava indo, mas Deus sabe, e Deus sabia, e Deus tinha um plano para o seu povo, né? E assim como tinha um plano para aquele povo naquela época, ele tem um plano para nós atualmente. Então, seguir o caminho de Deus, o plano de Deus, fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Aqui tinha um atalho, tinha um caminho mais curto para se chegar à terra prometida, mas passava pelo território dos filisteus. E inevitavelmente iria acontecer ali uma guerra que o povo de Israel não estava preparado para lutar. E Deus, pensando nisso, fez com que o povo fosse por outro caminho, né? E aqui nesse verso 17 ele explica: para que o povo, vendo a guerra, não se arrependa de ter saído do Egito e volte para lá, né? Então Deus, nesse verso aqui, ele explica a razão pela qual o povo de Israel foi por outro caminho. E o segundo ponto aqui dentro é: confiança é necessária. É o verso 19 do capítulo 13, diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus
ossos. José sabia que a promessa se cumpriria e assim fez os anciãos prometerem que levariam seus restos mortais para Canaã. Aquele caixão era um sinal de encorajamento aos hebreus peregrinos. O Deus que havia conduzido e cuidado de José também estava com eles. Ele tem seu tempo e suas promessas. Ele tem seu tempo e suas promessas não falham. Canaã era uma realidade. Então, desde muito tempo, né, muito tempo que eu digo, desde quando José entrou no Egito, com a sua família ali, Jacó, seus irmãos, eles já sabiam que um dia iriam retornar para a terra de Canaã, onde antes eles moravam, né? Então, eles sabiam disso. Deus já havia prometido isso a eles. Então, desde aquela época, José já tinha fé e confiava que iria acontecer. Ele sabia que não era na geração dele, mas sabia que posteriormente iria acontecer. Então, por isso, ele fez com que os anciãos jurassem que iriam levar os seus ossos para ser enterrado na terra de Canaã, na terra deles, quando o Senhor os visitasse. Isso aqui é fé. Isso é fé. Uma fé que ela não foi enterrada, ela não acabou, ela não morreu com José, ela permaneceu viva entre o povo de Israel. E os ossos de José fazia com que aquele povo lembrasse também da promessa de Deus, né? E essa promessa que os anciãos fizeram de levar os ossos se cumpriu, né? Se cumpriu e eles levaram os ossos de José para a terra prometida. E o terceiro ponto aqui dentro é: Deus vai na frente, baseado no verso 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A nuvem era a garantia de que Deus estava com eles, um emblema da sua promessa. Deus anda junto com o seu povo, não apenas mostra o caminho. Israel era guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo termina com essa verdade. Deus estava presente na nuvem, ele era ao mesmo tempo um sinal e um guia. Então aqui muito bonito essa parte. Deus está sempre presente ali, cuidando do seu povo, sempre presente em todos os momentos. E Deus usa símbolos, né, para mostrar que ele está presente nas nossas vidas. Para o povo de Israel, ele era uma coluna de nuvem e também de fogo, né, mostrando que durante o dia ele estava com eles e durante a noite ele também estava com eles. E aqui também é muito significativo porque durante o dia o sol é muito forte no deserto, né? E Deus, através dessa nuvem, fazia sombra sobre o seu povo. E da mesma forma, à noite é muito frio no deserto. E através daquela coluna de fogo, além de guiar o povo pelo caminho, Deus também os aquecia, né? Então isso também mostra não só que Deus estava presente, mas que também estava cuidando do seu povo. E aqui o segundo tópico é a travessia do mar. E o primeiro ponto aqui dentro é a perseguição dos egípcios, que é a parte B do verso 5 do capítulo 14, que diz assim: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Deus ordena ao povo em marcha que retrocedam e acampem junto a Pi-Hairote. Essa aparente incerteza de trajeto levaria Faraó a acreditar que Israel estava desorientado, vagando sem direção. Então aqui mostra um episódio muito importante. O que aconteceu? O povo de Israel saiu do Egito e eles foram por um caminho
E em dado momento Deus orienta o povo, através de Moisés, que eles retornassem, voltassem um pouco e tomassem outro caminho. Isso fez com que o povo dos egípcios, né, o exército egípcio, que estava seguindo, perseguindo, eles não estavam vendo, mas estavam perseguindo e seguindo o caminho que eles estavam fazendo. Eles viram a aparente desorientação do povo, então eles imaginaram, estão com medo, e aí continuaram a perseguição ainda maior. Mas tudo isso estava nos planos de Deus, e Deus queria que o povo, que o exército egípcio perseguisse mesmo o seu povo de Israel. Estava no script, né? Segundo ponto aqui é o medo de Israel, que é o verso 10 do capítulo 14. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel devem ter percebido a poeira ou ouvido o barulho do exército que se avizinhava contra eles e tiveram muito medo. É normal sentir medo, o problema é quando nos deixamos dominar por ele. Então aqui naturalmente, né? Poxa, o povo de Israel saiu do Egito em fuga, levando toda a riqueza e a comida do Egito, né? E agora o Egito está vindo atrás deles com sangue nos olhos e faca nos dentes, querendo matar todo mundo, perseguindo com carros e cavaleiros e todo o seu exército armado. Ali ficaram apavorados, né? Embora Deus estivesse ali guardando, cuidando, guiando, mas é natural sentir medo mediante as ameaças. O problema aqui é, de fato, se deixar levar pelo medo, né? Permitir que o medo tome conta de toda a situação. Então, a fé, se opõe ao medo. Se você é dominado pelo medo, é porque a sua fé está pequena. A sua fé precisa sobrepujar, precisa ultrapassar, precisa se sobrepor a todo e qualquer sentimento, inclusive o sentimento de medo. E o terceiro ponto aqui dentro é Deus peleja por Israel. Capítulo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O nome divino usado aqui é Yahvé. Em alguns momentos na nossa vida há situações em que nada resolve, exceto uma intervenção divina e direta. Aqui não houve coadjuvantes. Deus pelejou pelo seu povo. Deus guiou o seu povo de Israel exatamente para esse caminho e permitiu que o povo egípcio os perseguisse exatamente para isso, porque em todo momento no processo de libertação do povo de Israel, em que Deus lançou as pragas sobre o Egito, em todo momento Deus estava ali glorificando o seu nome e desmascarando, né, todos os falsos deuses do Egito, mostrando para o próprio Egito e também para o povo de Israel que aqueles deuses eles eram falsos e que só existe um Deus, que é vivo e que é todo-poderoso. E mais uma vez Deus ainda queria glorificar o seu nome através dos egípcios, né? Castigando os egípcios. Então, Deus ele peleja por Israel. E assim como pelejou por Israel, ele peleja por cada um de nós, cristãos, servos dele, né? Que pertencemos ao corpo de Cristo, somos a igreja. Deus ele peleja pelo seu povo. Nada é em vão. Deus, ele está no controle e ele peleja as nossas guerras. E aqui nós estamos indo para o último ponto, que é o cântico e a água. O que aconteceu aqui? Só terminando aqui no último ponto, Deus peleja por Israel, né? Aqui
o ponto culminante foi Moisés estender a mão sobre o mar e o mar se abre. Não foi assim, automático. A Bíblia fala que um vento leste soprou durante toda a noite e fez com que abrisse ali aquele corredorzão no meio do mar. A terra ficou seca, o povo de Israel passou e durante toda aquela perseguição, o povo egípcio, o exército egípcio não conseguiu se aproximar do povo de Israel porque havia ali uma nuvem que iluminava o caminho para o povo de Israel e ao mesmo tempo escurecia o caminho para o povo egípcio. E aquela nuvem ficava ali como uma barreira entre os egípcios e o povo de Israel, impedindo que os egípcios alcançassem o povo de Israel. E aqui, quando chegou nesse momento do Mar Vermelho, o povo de Israel atravessou o mar e o exército egípcio foi atrás com todos os seus carros e cavaleiros, e no meio do mar, o povo de Israel já tinha concluído a travessia lá e o povo egípcio estava no meio do mar ali, eles começaram a se embaralhar, Deus começou a fazer com que os carros enguiçassem ali, caminhassem com dificuldade, e quando o povo de Israel atravessou, Moisés mais uma vez estende o cajado sobre o mar, sobre as águas, e as águas ali elas retornam à sua força, o mar se fecha e todos os egípcios morrem no meio do mar. A Bíblia fala que pela manhã o povo de Israel viu os corpos dos egípcios na praia. Morreram todos, não sobrou um para contar a história. Então Deus ele peleja pelo seu povo. Deus ele peleja pelo seu povo. E o caminho que Deus abre para o seu povo é exclusivamente para os seus. O inimigo não consegue andar nesse caminho. E aqui, cântico e água doce. Primeiro ponto aqui é o hino da vitória, verso 11 do capítulo 15. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? A melhor resposta que podemos dar diante dos atos e do caráter santo de Deus é louvá-lo e enaltecê-lo. O Senhor é mencionado 10 vezes nesse hino. Tudo o que aconteceu foi obra do Senhor. Ninguém faz o que ele faz, ninguém é como ele é. Então aqui foi um cântico que Moisés fez para exaltar o nome do nosso Deus por tudo aquilo que ele havia feito, mediante a libertação do seu povo e guiar o povo, cuidar, abrir o mar e fazer com que os inimigos fossem derrotados. O segundo ponto aqui dentro é o perigo da murmuração, entrando já num outro episódio, Verso 24, capítulo 15. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ao lermos o verso 22 desse mesmo capítulo, veremos que demorou apenas 3 dias para Israel voltar a reclamar. Somente 72 horas, poucas coisas são tão prejudiciais à nossa fé e, lamentavelmente, tão comuns como a murmuração. Não estou convencido do quanto somos diferentes de Israel neste quesito. Facilmente veremos como as murmurações deles tornaram-se em tema constante nos livros de Êxodo e de Números. Então aqui entrou já a primeira dificuldade, que foi a falta de água. E assim, nós aqui pensamos, poxa, Deus lançou as pragas, abriu o mar, guiou o povo. Será que Deus também não iria providenciar água para esse povo? Mas a falta de fé e o problema de não saber esperar fez com que o povo começasse a murmurar. E isso acontece conosco, Acontece conosco. Com certeza acontece atualmente. Muitas pessoas não sabem esperar e acabam murmurando, reclamando, com Deus. E apesar de elas não saberem, isso é falta de fé. E o terceiro ponto aqui é: o amargo vira doce. Então,
o verso 25 do capítulo 15. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. A falta de água é algo terrível, sobretudo no deserto. Mara foi um lugar onde Deus provou Israel pela primeira vez em Êxodo, e a segunda desde o Gênesis, capítulo 22. Deus põe à prova alguém, provação nenhuma é agradável, mas é necessária, pois nos amadurece. Então aqui Deus resolvendo o problema das águas, né? Primeiro não tinha água, depois eles chegaram a um outro lugar que havia água, mas a água era amarga. Era amarga. Então ali mais uma vez o povo murmurou, né? Primeiro reclamou que não tinha, depois que encontraram água, reclamou porque a água estava amarga, né? Águas amargosas que não podiam ser bebidas. E ali, através desse evento, Moisés joga uma madeira, um tronco de árvore ali nas águas, e elas ficam doces, e eles começam a se refrescar naquelas águas, né, matando a sede e tudo mais. E Deus ali provou seu povo. As provações nos amadurecem. Esse é o propósito delas. Nos amadurecer, nos fazer crescer. E toda provação é desconfortável, e todo crescimento ele dói. Né? Então guarde isso. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, escravizada. E quanto mais os egípcios os maltratavam, mais eles cresciam, né? Então Deus ele usa dessa analogia e esse processo para nos fazer crescer. Essa é a forma que Deus trabalha. Não cabe a nós questionar os métodos, mas nós precisamos nos submeter a eles, né? Se queremos crescer, evoluir e chegar a uma estatura na qual o Senhor exige que cheguemos, tá? A aplicação pessoal diz assim, ó, precisamos entender que, mais do que uma caminhada, a nossa peregrinação é também um processo no qual o Egito, que representa a escravidão do mundo, vai sendo retirado da nossa vida. E isso tem ocorrido com você? Aqui fica esse questionamento, tá bom? Responde agora aqui nos comentários o nosso questionário, tá bom? São 3 questões e quem responder correto vai ganhar um pirulito pop, tá? Primeira questão. Atalhos são perigosíssimos. Melhor continuar no caminho estabelecido por Deus, ainda que mais longo. Verdadeiro ou falso? Só responder aqui. Segunda pergunta. Em Mara, Deus elogiou a vibrante fé e confiança de seu povo nele. Verdadeiro ou falso? E a terceira e última pergunta é: a murmuração é algo corriqueiro e comum, não representando nenhum prejuízo ao crente, tá? Verdadeiro ou falso? Deixe sua resposta aqui. Você que ficou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar aí o seu like e compartilhar com os seus amigos, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula.